Olá! Nesta videoaula vou mostrar como criar uma chave estrangeira ou uma foreign key, uma FK, em uma tabela em SQL Server usando o Management Studio. Aqui com a ferramenta já aberta, conectado numa instância de SQL Server com um usuário de administração, um usuário que me permita estar efetuando ações de DDL, eu vou em Databases. Dentro do Database eu tenho o banco que estamos utilizando para a demonstração dessas videoaulas, que chama-se Aula QI. Aqui em Tables nós temos duas tabelas. Nós temos uma tabela chamada TB Vendedor e uma tabela chamada TB Faixa Comissão. A tabela TB Faixa Comissão ela é uma tabela de cadastro das faixas de comissões em que os vendedores possuem uma outra coluna que a relaciona. Por exemplo, vendedor tem uma faixa de comissão número 3, significa que ele tem 15% de comissão. O outro vendedor está na faixa 7, ele tem já 30% de comissão, e assim vamos exemplificando essa relação entre as tabelas. Então vamos demonstrar isso, vamos expandir essas tabelas. Eu pegando aqui a tabela faixa comissão, eu tenho uma coluna que é a chave primária, que é um identificador, e tenho um percentual de comissão referente àquela faixa. Então, faixa 1, X% de comissão, faixa 2, outros X% de comissão, e assim sucessivamente. Já na tabela de vendedor, eu tenho as seguintes colunas. Eu tenho uma chave primária, que é o identificador, o nome do vendedor, a matrícula, e aqui, eu tenho um cara chamado ID, uma coluna chamada ID faixa comissão, ou seja, que se referencia a essa tabela. Só que você repara que ela está com o ícone de uma coluna normal, ela não está como FK ainda, não está como uma foreign key, e é isso que nós vamos fazer. Como que a gente faz isso? Nós vamos aqui garantir que nós estejamos na base correta, na aula QI, vamos em nova query, nova consulta, e vamos escrever por linha de comando a construção da foreign key. Então, nós vamos fazer um alter table, o nome da tabela chama-se tabela vendedor, que é a tabela filha, a tabela em que contém uma coluna estrangeira, uma coluna que vem de outra tabela. Então, alter table tb vendedor, add constraint, vou adicionar nela uma constraint. Essa constraint vai receber um nome que eu vou chamar de FK, de foreign key. Eu gosto de usar um número aqui, que é um número sequencial. Por exemplo, minha primeira foreign key da tabela, segunda, terceira, quarta, assim vai. E seguido do nome da tabela, por exemplo, TB vendedor. Então eu sei que é a primeira foreign key, segunda, terceira daquela tabela. Então, definido o nome, eu vou informar o tipo da constraint, que é uma foreign key. Essa foreign key em cima de qual tabela e qual coluna da tabela vendedor. Bom, essa tabela vendedor, a minha foreign key, vamos olhar aqui, chama-se ID faixa comissão. Então eu vou colocar o nome aqui, ID faixa comissão. Muito bem, então eu estou fazendo um alter table, adicionando uma constraint que eu dei um nome, dizendo que é o tipo foreign key, e a coluna, que é a coluna estrangeira, chama-se ID faixa comissão. E agora eu vou criar o vínculo com a tabela de cadastro, a tabela PY, a tabela que tem a informação lá com a chave primária. Então, reference, e aí eu vou colocar o nome da tabela. A tabela chama-se TB faixa comissão. Então, se referencia TB faixa comissão. Em qual coluna? Dentro de parênteses, a chave primária dessa tabela. Neste caso, ela tem um nome chamado ID faixa comissão, que coincidentemente é o mesmo nome da chave estrangeira dessa tabela, mas poderia ser diferente. Aqui poderia ser, por exemplo, ID faixa, e aqui ser ID faixa comissão. Então o nome não necessariamente tem que ser o mesmo, tá? Pode ser diferente, é uma mera
É coincidência que aqui eu usei o mesmo nome. Eu gosto até de usar o mesmo nome porque facilita, mas não que seja obrigatório. Então, alter table, tb vendedor, add constraint, o nome da constraint, foreign key, a coluna estrangeira, reference, a tabela PAI, tabela de cadastro, que a TB faz comissão, e a chave primária dela. Com isso, eu tenho criado a chave estrangeira na tabela TB vendedor, que é a tabela que eu estou alterando. Seleciono, vou clicar aqui em Execute ou pressionar F5 e ele cria com sucesso o nosso comando. Vamos verificar. Eu vou pedir para atualizar toda a tabela vendedor, dar um refresh. Vamos em Columns. Olha que agora eu tenho um novo ícone na coluna ID faixa comissão. Ela diferencia do ícone da chave primária, tá vendo? Interessante isso, para identificar. E aqui em Keys eu tenho tanto a chave primária quanto a chave estrangeira, a foreign key. Índice, será que eu vou ter? Não. Olha lá, eu continuo só com o índice da chave primária. Por quê? Porque chave primária cria índice automaticamente. Chave estrangeira não cria índice automaticamente. Nós temos que criar um índice na mão, porque sim, é importante que nessas relações de chaves estrangeiras, essa coluna tenha um índice associado para garantir melhor performance, inclusive é uma orientação da Microsoft quanto a isso. Em bancos Oracle também a gente procede da mesma forma, ok? Aqui em Constraints tem alguma coisa? Não, porque aqui não cabe chave primária e chave estrangeira que já está definida aqui nas keys. Tudo bem? Ficou claro? Bem simples, bem tranquilo. Se por acaso fosse uma chave primária composta, duas ou mais colunas, basta eu botar a vírgula aqui e o nome da coluna. Aqui, evidentemente, tem que ter uma correspondente, né? Então, eu poderia botar aqui, se for duas colunas aqui também. Três colunas aqui também. Sempre fazendo o casamento perfeito entre elas. Tá, ok? Mas não é o caso, porque a gente está usando uma chave primária simples, que é muito mais performático. Então é isso. Dúvidas, comentários, façam abaixo aí no vídeo e estou à disposição. Muito obrigado pela sua presença no canal QI Networking. E lembre-se, conto com você. Inscreva-se no nosso canal e habilite a notificação clicando no sininho. A você, meu muito obrigado.